Olá, você que nos acompanha, esse é o PodMed, o podcast da Faculdade de Medicina de Botucatu. Sempre que o assunto for importante, a gente está aqui de volta para poder apresentá-lo a vocês. E desta vez, março é o mês do Dia Internacional de Síndrome de Down. O dia 21 de março marca a conscientização sobre esse tema, a reflexão sobre os caminhos que estão sendo trilhados para que as pessoas com síndrome de Down possam ser cada vez mais incluídas, atendidas de maneira integral. E aqui em Botucatu, especificamente na Faculdade de Medicina, esse tema é muito caro porque estamos, inclusive, com um projeto já há alguns meses sendo desenvolvido, o projeto Downhora, que nós vamos apresentar para vocês em todos os detalhes. E para esse nosso bate-papo hoje, nós temos como convidadas a professora Kátia Regina Branco da Fonseca, docente do Departamento de Pediatria aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu, e ela que é coordenadora do projeto Downhora. Kátia, prazer tê-la aqui, tudo bem? Tudo bem, Carlos. Obrigada aí pelo convite da gente estar aqui mais um ano nesse março, falando aí sobre a importância da conscientização sobre a síndrome de Down. E acompanhando a Kátia, conosco também a Alessandra Cristina Camargo de Oliveira. A Alessandra é pedagoga e mestranda do projeto Downhora. Alessandra, prazer tê-la aqui também, tudo bem? Bom dia, obrigada. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante. A gente vai falar um pouquinho sobre a saúde, sobre a educação, das crianças com síndrome de Down. É um tema de bastante relevância. Obrigada pelo convite. E completando o nosso time, a Ana Beatriz Parente, ela que é enfermeira e pós-doutoranda, ligada também ao projeto Downhora. Prazer tê-la aqui também, Bia, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Agora eu gostaria de saber, professora Kátia, por que o mês de março e o dia 21 é estabelecido como Dia Internacional para colocar um Down realmente como ponto central para a nossa reflexão? O março é o mês 3, do ano, e o dia 21 é considerado o Dia Internacional da Conscientização sobre a Síndrome de Down, por conta de que a síndrome de Down é, em 96% das vezes, decorrente da trissomia do cromossomo 21. Então, são 3 cromossomos 21, 3 mês de março, 21, Dia Internacional, porque normalmente temos 2 de todos os nossos cromossomos. Então, você, eu, as meninas, a gente tem 2 cromossomos 21. Quando a gente tem 3, trissomia do 21, a gente tem a síndrome de Down. Então, mês 3, dia 21, trissomia do 21, mês internacional da síndrome de Down, Dia Internacional da Conscientização. A síndrome de Down é uma doença ou é uma condição genética? A síndrome de Down é uma condição, Então, você tem um cromossomo a mais e isso faz com que você tenha problemas de saúde, características específicas relacionados a esse cromossomo a mais. E qual que é a prevalência na população brasileira? Então, na realidade, há um conhecimento empírico, A gente estava até discutindo ontem isso lá, que a gente esteve na Assembleia Legislativa discutindo políticas públicas às pessoas com síndrome de Down. E assim, você não tem dados fidedignos, Então, tem até um projeto de lei atual para que o censo, que já vai incluir a presença ou não de pessoa com deficiência na casa, também inclua a presença ou não de pessoa com síndrome de Down na casa, mas a ideia que se tem é que a síndrome de Down tem para cada 600 a 700 nascimentos no Brasil. Agora eu gostaria de saber, tanto da Alessandra quanto da Bia, o que fez cada uma de vocês se aproximarem desse tema. Vocês estão ligadas a esse projeto que a gente daqui a pouquinho vai falar, que é o projeto Downhora, mas o que motivou vocês a se aproximarem desse tema tão importante que é a síndrome de Down? Alessandra. Eu tenho uma trajetória na educação já, Fui professora da rede pública, em especial, por muito tempo, e nós percebíamos essa dificuldade com todo o processo de inclusão. Então, nos aproximamos, e acho interessante também poder estar na Faculdade de Medicina, trazendo um olhar da educação para que a gente possa trocar, educação e saúde, nesses aspectos sociais também, da educação. E então, com essa trajetória e percebendo a dificuldade da inclusão escolar, nós percebemos a necessidade de realmente investigar
e trazer essa perspectiva da ciência mesmo, de o que falta, o que é preciso, como a gente pode auxiliar tanto as famílias quanto os profissionais para que a inclusão seja efetiva e promova a educação de qualidade e bem-estar dessa população. E no seu caso, Bia, o que te trouxe para tão perto desse tema? Então, né, como você já apresentou, eu sou enfermeira, né, sou formada aqui na Unesp e trabalhei por algum tempo na rede de atenção à saúde na atenção primária. Então, fiz meu mestrado e o doutorado sempre trabalhando com a questão materno-infantil, né, e no doutorado principalmente com crianças. E durante a minha experiência na atenção primária, a gente observou que a gente não atendia crianças com síndrome de Down e outras deficiências, né? E quando eu me aproximei do projeto, realmente isso ficou muito claro. A gente, enquanto profissional da atenção primária, tem esse déficit de conhecimento também, né? Sobretudo, para o atendimento das necessidades específicas que essas pessoas têm, né? Porque, embora elas devam ser atendidas na atenção primária e algumas tenham algumas condições que precisam também estar em atendimento especializado, como aqui no ambulatório da Unesp, a maioria delas devem ser acompanhadas na atenção primária, que, como todos sabem, é a porta de entrada, né? E é o serviço que acompanha longitudinalmente todas as pessoas. Então, a gente carece, né, dessas informações e de treinamento para a equipe para poder atender de forma integral essas pessoas. Então, era nesse sentido também, né, de como que os profissionais da atenção primária podem melhorar o atendimento para essas pessoas. E, Kátia, você que está envolvida já há um bom tempo com esse tema, sente que nós estamos evoluindo aqui no Brasil no sentido de atender do ponto de vista pedagógico, de saúde, de inclusão no mercado de trabalho, de superar alguns tabus que envolvem a questão da síndrome de Down? O Brasil tem avançado em relação a isso? O Brasil tem avançado, né? Até a gente discutiu ontem, né, que na realidade, do ponto de vista de legislação, a gente tem toda a legislação de proteção e de avanço. O que ainda peca bastante é a aplicabilidade dessa legislação para essas pessoas. Em Botucatu, especialmente, a gente verifica que com o projeto que está entrando no 3º ano, o olhar é outro, né? Então, essa questão de você considerar, de você incluir, de você reconhecer a potencialidade daquela criança, essas ações que a gente faz mudam essa visão. Porém, depois acho que a Alessandra pode até falar, enquanto a saúde avançou razoavelmente, principalmente em Botucatu, mas ainda muito aquém em outros municípios, a educação continua sendo um grande entrave, né? Porque há um conceito antigo, né, de que as crianças com necessidades especiais devem estar em escolas especiais. E, na realidade, o que se tem visto com vários estudos, muitos pesquisadores da área da educação do Brasil e do mundo, mostrando que o benefício para essas crianças é estarem na escola regular. Com o apoio especial que elas precisam, né? Então, a gente tem muito desconhecimento das próprias famílias, né, sobre a legislação que existe. Então, ontem, inclusive, eu não sabia, não sei se vocês sabiam, a gente ouviu da deputada Marcelia, que estava lá conosco, que essas pessoas têm direito a 80% de desconto na passagem do acompanhante delas no avião, porque elas têm necessidades especiais que necessitam de um acompanhante. Elas têm passe livre no ônibus municipal, intermunicipal. Então, são, além, lógico, do benefício para quem tiver condições compatíveis, né, de renda para o benefício. Então, a legislação ela é muito potente. A diretriz de assistência que a Bia trouxe, ela existe, mas ainda há um desconhecimento. Há avanços, mas aquém do que a gente gostaria ou precisava. E onde que mora o desafio, Alessandra? Eu acho muito importante a gente pontuar, né, pegando o gancho da fala da professora Kátia, que inclusive o Instituto Alana, que esteve presente conosco ontem lá na LESP, publicou um material em que ele coloca
estudos e dados de que a inclusão ela é importante e ela propicia desenvolvimento de habilidades socioemocionais, inclusive, não só para a pessoa com deficiência, mas também para todos os outros alunos. Então, é um ponto importante. Esse é um estudo que foi feito por profissionais da Harvard e a gente pode até compartilhar depois, né, tal, de alguma forma, e muito importante. Então, ele mostra que nós tivemos, sim, avanços desde que a Convenção de Salamanca vem colocando a necessidade de que essas pessoas estejam incluídas na sociedade. Isso quer dizer mercado de trabalho, escola, enfim, na vida social. E o Plano Nacional de Educação Especial também, de 2008. Então, a gente tem progresso. Só quando a gente fala de inclusão e de educação, isso envolve acolhida, isso envolve o olhar das pessoas sobre as singularidades de cada um. Então, uma formação para que o ser humano compreenda que não é apenas uma questão de legislação. A lei garante que o indivíduo esteja naquele lugar, mas a forma como ele vai ser tratado, esse olhar de acolhida, essas habilidades socioemocionais que a gente precisa desenvolver com as pessoas, nós ainda temos a própria formação dos professores. A própria formação dos professores. A gente tem em Botucatu agora uma iniciativa, né, inclusive envolvendo a Unesp de Bauru, né, que a professora está aqui tentando fazer uma formação dos professores. E vários outros exemplos a gente tem, mas o professor que vai receber essa criança, ele também precisa ser... ele precisa aprender sobre isso, né? Assim como a gente está discutindo que o profissional de saúde que vai receber essa criança, ela precisa saber as diretrizes. A formação dos professores tem que ser voltada para essa inclusão, né, Alessandra? Exatamente. E tem um autor bastante importante chamado Antônio Nova, que ele fala que anteriormente à formação do professor vem a formação da pessoa, do ser humano que está por trás desse profissional professor. Então, a gente está falando de coisas muito complexas, né? Que são desenvolvimento de um ser humano enquanto ser que entende que cada pessoa tem a sua individualidade e que a gente não precisa seguir aquilo que é colocado como padrão. Então, é você quebrar todo um paradigma, é um assunto bastante complexo, mas que a gente vai dando os primeiros passos rumo a essa transformação que a gente precisa transformar a sociedade, né? As famílias das crianças que não têm deficiência compreenderem, porque é importante que eles convivam, os que têm e os que não têm. As famílias das crianças que têm, aqui no caso, síndrome de Down, sentirem a segurança na escola, de que aquelas crianças estarão sendo atendidas com qualidade. A escola ter e oferecer todo o suporte técnico, né? Então, os assistentes, os acompanhantes, todos os profissionais que são necessários para que esse processo realmente aconteça. Então, eu vejo uma importância muito grande nesse trabalho, nesse projeto, nessa equipe multiprofissional, de ir avançando nessas questões. Agora, que prejuízo traz para a pessoa que tem Down não ter, por exemplo, essa integração, né, essa acolhida, essa qualificação por parte dos profissionais da educação, alguns da saúde? Que prejuízo traz para essas pessoas, Kátia? Então, na realidade, eu sempre digo assim para os meus alunos, né? Se eu virar para você e falar, nossa, o Carlos, ele é super mau aluno, ele não tem capacidade nenhuma, não vou ensinar para ele, né? Aí daqui 2 anos eu não te ensinei, você não aprendeu, ninguém te estimulou, eu falo, tá vendo? Falei que o Carlos não tinha capacidade. É a mesma coisa que você faz quando você menospreza a capacidade dos outros. Se eu não estimular, se eu não investir, se eu não der condições desiguais, né? Porque de repente a Alessandra aprende na primeira, eu vou ter que explicar 2 vezes. Agora eu tenho que entender que para você eu explico 2 vezes, para a Alessandra uma vez, e que ao final vocês 2 aprenderam, vocês 2 evoluíram, vocês 2 avançaram, né? Se eu falar, não, ela pegou rápido, vou só explicar para ela e vou menosprezar porque você tem cara de que não vai aprender, né? Eu estou deixando de te estimular. E com isso a gente está formando um ciclo vicioso,
perigoso de que as pessoas não investem, de que as pessoas não avançam e que elas vão ficar segregadas, né? Então, é o que a gente fala, né, da equidade. Equidade não é dar condições iguais para todo mundo. Equidade é eu perceber que as crianças com síndrome de Down precisam de mais atenção da educação, de projetos pedagógicos específicos, que a saúde precisa de mais atenção, de exames, às vezes necessários, de segmentos específicos e ofertar isso, de forma que, ao final, tanto o que tem a síndrome como o que não tem a síndrome atinjam o mesmo lugar. Acho que a Bia pode falar um pouquinho dos exemplos dos adultos com síndrome de Down que a gente viu ontem, né, Bia? Eu acho que uma questão importante, por exemplo, né, sobre esse tema, é quando eu não ofereço, né, tanto questão de educação ou de saúde, e que é um tema que esse ano eles estão trazendo muito, né, na questão da síndrome de Down, que é sobre a solidão. Né? Então, cada vez mais, quando eu não ofereço, quando eu não dou acessibilidade, não estimulo, eles vão ficando isolados, que é uma questão que, quando a gente começou a levantar os dados daqui de Botucatu sobre quem eram essas pessoas, né, com síndrome de Down no município, porque quando a gente iniciou o projeto, não tinha esse dado. Não se sabiam quem eram essas pessoas, onde eles estavam, se eram atendidos nas unidades de saúde, quais unidades. Enfim, e a gente começou a procurar por unidade, com o apoio dos agentes comunitários, das enfermeiras, enfim, né, da equipe. E aí a gente observa, né, principalmente os adultos, nessa questão, né, de solidão, de estarem somente dentro de casa, de não conseguir fazer nenhuma atividade, né, de não ter essa estimulação, não foi para a escola, não tem nenhum contato social, então realmente eles só vão ficando dentro de casa, dentro do quarto, né, então esses são os prejuízos da gente não estimular, de não, né, proporcionar essa acessibilidade, né? Nessa a questão, né? As políticas, elas estão ali e elas falam sobre o acesso. Tudo bem, a gente tem acesso. A unidade de saúde está com a porta aberta, eles podem acessar, mas realmente quem está lá está pronto para atendê-los, né? Eles têm essa acessibilidade? Realmente eles vão ser enxergados, né? No que eles realmente precisam. Nas né? suas necessidades, né? É verdade. Então, é essa questão. Nesse nosso do capacitismo também, né? Só para complementar, quando você vê o outro como uma pessoa limitada, que tem algumas limitações, seja na escola, seja no convívio social, na sociedade, no trabalho, você rotula, né? E a sociedade passa a rotular como incapaz. Então, a gente tem que ver essa pessoa, perceber sob a perspectiva das potencialidades. O que é que eles têm? Eles têm algumas limitações, mas quais são as potencialidades? E explorar essas potencialidades, né? Nesse nosso bate-papo, vocês já citaram em alguns momentos esse evento que aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo, na LESP, né, através de um apoio que vocês tiveram da deputada Márcia Lia, um espaço extraordinário para poder apresentar o projeto que é desenvolvido aqui na Faculdade de Medicina e inserir o tema num espaço importante como a Assembleia Legislativa. Né? Gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho do que foi esse evento. Né? Eu acho que até você falava um pouquinho fora do ar, né, de que o mestre de cerimônias foi uma pessoa com Down, parece que ele é casado, né, inclusive. Isso vai demonstrando realmente que até onde que essas pessoas podem chegar, né? Que não tem limite, né, Kátia? Não tem limite. E é isso que o projeto traz, né? Por exemplo, se eu te falar qual é a ideia que você tem de uma criança, um adolescente com síndrome de Down. Isso. Você vai me falar uma pessoa atrasada, uma pessoa que não fala, uma pessoa obesa. Né? Os nossos estudos, né, tem uma nutricionista também, tem uma endócrino, e a gente já verificou que as nossas crianças que estão conosco desde o nascimento, no nosso projeto, no nosso ambulatório aqui na Faculdade de Medicina, né, são eutróficos, nutricionalmente normais, não são obesos. Né? Ontem vimos essas pessoas que estão aí sendo estimuladas. A Isa é casada com o Samuel, os dois têm síndrome de Down, estavam com a roupa da academia na bolsa, a hora que terminou eles iam para a academia os dois. Isso é o São máximo. Lindos, maravilhosos. A Isa é modelo, né? Terminou o ensino médio, sempre em escola pública e ensino regular. O Samuel fez um curso de propaganda e marketing,
E nós temos outros exemplos, né? As 2 pesquisadoras que estão na Fiocruz, que têm síndrome de Down, são pesquisadoras da Fiocruz com síndrome de Down. Então, a hora que você dá as oportunidades, o céu é o limite, né? Tem família, tem genética, né? Qualquer um de nós sabe, a gente tem uma estatura limite, a gente tem mais estímulo, a gente tem menos estímulo, mas isso se eu ofertar as necessidades especiais, eles podem alcançar vários locais e o que eles quiserem, né? Casar, constituir família, que são os direitos deles, né? Um dos direitos é constituir família, casar, né? Trabalhar. Nós estamos chegando com os nossos daqui de Botucatu, né? No limite de que eles estão começando a ser inseridos no mercado de trabalho. E eles têm direito a trabalhar e ter condições específicas para que eles realmente trabalhem. Não é colocá-los porque eu tenho uma cota de isenção do ICMS. Não, é colocá-los para trabalhar e eles terem uma função no trabalho. E serem cada vez mais autônomos, né? Essa autonomia deve fazer um bem danado para eles, essa questão da escola regular foi algo muito pontuado também, né? De que eu estudei, a fala deles, eu estudei na escola regular, para fortalecer essa ideia de que eles precisam ocupar esses espaços e quanto mais você estimular, quanto mais você der condições de desenvolvimento, eles vão se desenvolver. Hoje, infelizmente, o que a gente tem percebido aqui na cidade, com as pesquisas que estão sendo realizadas, é que essas crianças e adolescentes não estão sendo alfabetizados. E isso é o básico, né? É o início de uma estrutura que você pode entregar enquanto Estado, enquanto sociedade, para essas pessoas, para que eles se desenvolvam, para que eles continuem os estudos, vão até a universidade, se assim for à vontade, e se insiram no mercado de trabalho, como nós todos, né? É isso que a gente busca. E que essa inserção propicia saúde mental, propicia bem-estar. A solidão, ao contrário, vai proporcionar depressão, ansiedade, tristeza, né? Toda uma questão que desenvolve outras comorbidades, né? Então, é uma questão de bem-estar. E que importância tem para o projeto vocês terem estado na Assembleia? Eu acho que uma das principais coisas, né, porque o nosso projeto está inserido em uma chamada da FAPESP sobre políticas públicas, né? Então, o intuito é que realmente essa nossa pesquisa saia de dentro da universidade e realmente seja efetivada como uma política pública, né? Que realmente, mesmo após a gente encerrar o projeto, porque, né, tem começo, meio e fim, mas que na atenção primária, por exemplo, que é o nosso intuito, criar um protocolo e um fluxograma, que isso seja inserido e seja seguido, né, pelos profissionais como realmente uma rotina do trabalho. E o intuito de estar lá é dar visibilidade e realmente fortalecer essa questão da política pública. E que, para além, né, das crianças com síndrome de Down, que isso possa ser também para outras, que seja comorbidades, outras condições, né? Então, é mais nessa questão mesmo de fortalecer as políticas públicas e dar visibilidade, né, no nosso caso, para as pessoas com síndrome de Down. E para você, Kátia, como coordenadora do projeto, foi um momento, acho que, especial, né? Sim, foi especial e a gente, sempre que a gente faz alguma coisa, a gente tem uma intenção, né? A gente tem uma intenção verdadeira, uma intenção subjetiva. E uma das grandes intenções ontem, além do que a Bia trouxe, que é a questão das políticas públicas no estado de São Paulo, da gente avançar, porque a gente sabe que Botucatu é um município privilegiado, né? Então, se a gente achou que aqui tinha um pequeno problema, a gente tem noção que os outros municípios estão muito ruins, né? Mas a nossa intenção foi realmente apresentar esse universo para quem não tinha a oportunidade de ter visto. Então, a gente teve aí a felicidade de ter o apoio também da Faculdade de Medicina nesse evento, que nos concedeu, além de várias coisas, o ônibus. Então, nós pudemos levar agentes comunitários de saúde de Botucatu. O nosso grande parceiro é a Secretaria Municipal de Saúde e ela tem sido uma super parceira. Ela liberou até 2 agentes comunitários por unidade, se eles pudessem ir, quisessem ir. Nós tivemos várias mães, e tivemos mães, avós, crianças e adolescentes. Por quê?
A Isabela fez uma fala, e a Edna também, sobre a autodefensoria. Então, nós estamos discutindo direitos deles, mas eles têm que ter noção e eles têm que se autodefender, né? Então, a ideia é que, para que isso aconteça, desses municípios, várias dessas pessoas se agregam, se congregam em associações de pessoas com síndrome de Down, que têm familiares, que têm pessoas, que têm instituição de ensino, que têm terceiro setor. Então, a nossa ideia ontem era apresentar para esse universo de mães, de agentes comunitários de saúde, essa realidade sobre as pessoas com síndrome de Down, porque a gente gostaria e a gente vai, né? A gente percebeu que a hora que a gente põe intenção, a gente avança, a gente quer tentar estruturar uma associação de pessoas com síndrome de Down em Botucatu. Muito legal. Em que fase que está o projeto atualmente? O projeto está entrando na reta final, né? Terceiro ano, né? Já prestamos aí o segundo relatório, então é o momento de consolidar mesmo as políticas públicas. Então nós vamos avançar para os protocolos junto com a Secretaria da Saúde, finalizando uma inovação que é um aplicativo que os meninos da análise e desenvolvimento de sistemas junto conosco fizeram, um aplicativo para que as mães tenham os dados das crianças, inclusive dados de saúde, para que apresentem em todas as unidades o cariótipo da criança, o exame de tireoide que ela já fez, e que também ela possa acompanhar um pouco dos direitos dela dentro desse aplicativo. Então, estamos ali no momento de fechar protocolo, finalizar algum outro letramento que acabou faltando na rede e, logicamente, já pensando no próximo, que a gente tem aí alguns municípios da região, principalmente São Manuel, que quer que a gente avance nessa questão da deficiência intelectual e da síndrome de Down também no município de São Manuel. Então, a gente está finalizando aqui o projeto e já começando a pensar aí como avançar nos outros municípios. Mas daí, finalizando o projeto, o que pode mais ser feito, né, a partir do encerramento desse projeto? O projeto tem 3 anos, né, para sua consolidação. Depois disso, como a vida continua acontecendo, os problemas estão aí, e aí? A ideia é essa, né? Plantamos a sementinha, Sim. Vamos fortalecer a associação e continuar batalhando aí com a saúde, com a educação. Acho que esse passo a gente está dando também devagarzinho agora com a Alessandra, para que essa política fique permanente e ampliar, né? Então, por isso a visibilidade de ontem, São Manuel, outros municípios que entraram em contato conosco, a gente tem uma ideia de tentar avançar aí para que outros municípios também tenham esse olhar e a gente possa fortalecer esse crescimento e desenvolvimento dessas pessoas. A gente foi visitar a fundação, né? A gente foi em Campinas visitar a Fundação Síndrome de Down. E você sabe que lá, o que eles fazem? Depois de um certo tempo, né? Essa questão da solidão, né? Que eles falaram. Eles têm um grupo de adolescentes com síndrome de Down que eles falam, hoje é a noite de vocês irem em tal bar. Então, no início, ia um monitor da fundação junto. E eles têm que pagar, eles têm que pedir, eles têm que comprar, eles têm que consumir e eles têm que voltar para casa, né? No início, olhavam os pais, né? Vigiando se foram, se chegaram. Eles vão dando autonomia. Então, acho que o nosso futuro maior, né? O que a gente mais quer é ver essas nossas crianças, esses nossos adolescentes tendo essa autonomia, né? Eu acho que o trabalho da Fundação Síndrome de Down é incrível e é bem particular no sentido de que eles iniciaram o trabalho, foram escola especial também, mas eles entendem a necessidade dessa instituição funcionar hoje na perspectiva da inclusão, que é você não segregar as pessoas ali dentro, mas você procurar auxiliar para dar autonomia, então, nos territórios dessas pessoas, quais são os lugares que podem atender, fazem
essa estruturação, esse cuidado, né, para inserir a criança e o adolescente na escola regular. E as oficinas que são oferecidas lá dentro, como de arte-terapia, por exemplo, são abertas à população como um todo. Então, esse trabalho de uma instituição de educação especial, sob a perspectiva da educação inclusiva, é algo que a gente precisa espalhar a ideia, formar as pessoas nesse sentido de entender que essas instituições têm um papel importante para incluir essas pessoas na sociedade. Mais do que os ambientes onde eles já frequentam, né, é poder preparar os ambientes onde eles não estão. Exatamente. Né, porque talvez esteja aí o fato deles não estarem aí, né, porque eles não se sentem acolhidos, né, atendidos nas suas necessidades no bar, no supermercado, na nossa vida, no dia a dia, no cotidiano, né, Kátia? Exatamente. E eu acho que um outro ganho, né, e falando agora como professora, né, e não como pesquisadora, um outro grande ganho do projeto e que vai se manter é a formação das pessoas, né? Então, a gente tem 4, 5 mestrandos no projeto, já estamos aí com um pós-doutorado, 2 doutorados, um concluído, um em andamento. Então, assim, a capacitação profissional para atuar nessa área, para fazer a diferença, também é uma perspectiva do projeto e da minha função como professora, né? A gente tem bolsistas de análise de desenvolvimento de sistema, a gente tem bolsista assistente social. Então, a gente fez com que essa nossa ideia, né, girasse o mundo de Botucatu e a perspectiva é de que outras pessoas além de mim mantenham, né, essas mudanças e essa promoção de mudanças que também passa pela pesquisa, né? A ciência, a pesquisa tem uma capacidade de transformar a vida das pessoas que é espetacular. Justamente na linha do que a Kátia está falando para vocês, Alessandra, Bia, né, para esse processo de formação, né, no mundo acadêmico. Que importância que está tendo o projeto para o avanço da vida acadêmica e profissional de vocês? Para mim foi uma grandíssima oportunidade, eu agradeço sempre a professora Kátia, de ingressar na academia, né? Foi uma vontade sempre e eu trabalhei desde muito cedo, então foi uma grande oportunidade estar na Faculdade de Medicina, que é uma faculdade que a gente sabe de excelência, e poder fazer essa troca, poder fazer a pesquisa, poder entender um pouco melhor para poder melhorar a vida das pessoas. Eu acho que é isso, né? A gente conseguir estudar, conseguir se aprimorando também enquanto ser humano, enquanto profissional, para poder compartilhar isso com a sociedade, com as pessoas, em prol de transformações. Foi e para você, Bia? Para mim, né, eu sou filha da casa e tudo mais, então, né, poder me manter aqui, o projeto foi muito importante, mas para além disso, como a gente trabalha com atenção primária, e esse é um assunto muito caro para mim, porque eu acredito muito na potencialidade, né, e do fortalecimento da atenção primária, então, essa questão da gente... Enquanto profissional, porque muitas vezes a gente está ali, né, imerso nos problemas e isso às vezes vai afastando o profissional um pouco, né, da humanidade, assim, um pouco da humanidade mesmo, né, e isso trouxe muito, assim, essa questão da importância de estar presente, né, de que realmente com pessoas, né, que estão dispostas a fazer a mudança, que isso dá certo, que quando a gente, bem conversado, bem alinhado entre gestão, pesquisa, universidade, a gente consegue mudar a realidade, né? Colocar em prática o que realmente, né, aquilo que o SUS preconiza, né? Então, os princípios do SUS, as diretrizes, que quando a gente realmente, quando estamos juntos, isso é possível. Então, foi um respiro novamente no sentido, vai dar certo, né? A gente tá, né, com muita gente boa, muita gente que tem vontade de fazer essa mudança. E vamos lá, então, que nós vamos conseguir. Então, foi esse respiro novo, vamos lá, né? E com uma população, como eu já estava dizendo no começo, né? É muito gostoso estar junto com eles, né? Assim, que nem ontem, foi um dia muito cansativo, mas a gente saiu de lá muito feliz, assim, né? Que nem eu já acordei de manhã, uma das crianças que a gente convidou, ela não é criança, ela tem 30 anos, desculpa. A Luzia, né? Ela foi junto com a mãe dela, ela tem síndrome de Down, e foi junto com a mãe dela para fazer uma apresentação de Tai Chi Chuan. Eles são de São Paulo e a gente conheceu eles
por um acaso, assim, por intermédio de uma professora da USP. E nós convidamos, né, elas para participarem e elas foram. Então, já cedo, ela me mandando mensagem, que na verdade eu nem sei como que ela conseguiu o meu celular, porque eu estava conversando era com a secretária da mãe dela, e ela me mandou, né, oi, bom dia, linda, sabe? Então, essa questão, a gente precisa estar ali, sim, enquanto profissional, obviamente, com, né, toda a ciência que a gente sabe, tudo que a gente aprendeu, mas também enquanto humano, enquanto, o que eu puder te ajudar, né, nós estaremos aqui juntos, né, enquanto sociedade, no sentido mesmo de crescermos juntos, né? E os adolescentes que foram com a gente estavam extremamente felizes. E nós acabadas, né? Voltando, paramos num posto e aí o Gabriel estava fazendo flexões. Porque a energia dele estava a 1000. Então, eles estavam muito felizes. Foi muito gratificante, né? Eu acho que para eles também poderem ver os seus pares, né? Então, o Samuel falando ali na frente, a Isabela lendo... Foi bastante importante. Sim, e eu via também a Luzia olhando para a Isabela, assim, sabe? Né? Encantamento com aquilo, tipo, né? Até eu posso chegar lá. Né? A representatividade, né? Foi muito importante. Isso deve tocar o coração, né, Kátia? Coração de alegria, né? Porque quando você senta para elaborar, escrever um projeto, você idealiza alguma coisa, né? E muitas vezes é tão difícil, né? Quem está aqui dentro sabe, né? Produzir ciência, pesquisa aqui no Brasil não é uma tarefa fácil, né? E você encontra um monte de obstáculos, né? E muitas vezes a intenção é boa e você não consegue chegar naquele objetivo de forma plena, né? Mudando a vida das pessoas, atingindo aquilo que você imagina. No caso do projeto, a gente tem visto tanta coisa boa acontecer, acho que a jornada tem sido muito positiva, né? Muito além do que a gente tinha imaginado, né? Então, porque você vai mudando, né, o olhar durante o processo. Acho que essa é a grande contribuição. Quer dizer, eu imaginei ele de um jeito, na saúde. E aí a gente tem educação, a gente tem nutrição, a gente tem pessoas entrando e aí você começa a mudar o seu olhar e você começa a entender a necessidade do outro, né? Quando a gente foi falar, vamos fazer o primeiro encontro de mães, o pessoal falou, onde que nós vamos fazer? Vamos fazer no centro de escola, vamos fazer na faculdade? Eu falei, gente, se a gente quer tirar eles daqui, nós vamos para a Pinacoteca. E a gente foi para a Pinacoteca, participou da virada inclusiva, e aí a LESP nos viu, e aí a LESP nos convidou, e a gente foi articulando. Então, assim, você muda o seu olhar. Você fala, para que eu vou ficar só aqui no setor da saúde se eu quero que essas pessoas vão ver uma exposição, vão participar dos lugares. Então, a gente se muda durante o processo, mas realmente os ganhos são muito grandes. A FAPESP estava conosco ontem lá, eu acho que isso foi um reconhecimento muito grande de que realmente a gente está fazendo o projeto de política pública e é muito gratificante. Vamos atingir todos os nossos objetivos e alguns mais, e a gente cresceu aí e aprendeu muito durante esse processo. E eu também queria pontuar uma coisa importante, né, do projeto que a gente tem conseguido desenvolver, que na verdade esse é o sentido, né, da questão. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem um grupo das famílias, né? Então, todo mundo que a gente conseguiu mapear no município com síndrome de Down, a gente disponibilizou esse grupo, então a gente faz os encontros, a gente está sempre muito juntos. E tudo que a gente vai fazer, a gente pergunta para elas, né? E tanto essa questão que fortaleceu muito da educação, porque era uma das principais demandas, né? Para além da saúde, é a questão da educação. Então, que nem a gente foi na fundação, as mães, né, os pais, familiares, as crianças foram juntos. Ontem elas estavam juntos, então eles estão falando o que realmente eles precisam, qual é a demanda deles, né? Não é só a gente aqui, enquanto pesquisador, que obviamente observamos um problema e tentando fazer a mudança, mas o que realmente vai ser a mudança para eles, né? Então, eles estarem juntos nesse processo também está fazendo, né, muita diferença, né? Tanto, né, para eles, quanto realmente para que isso, né, realmente se firme, né, como uma política, enfim, né, o propósito da nossa pesquisa. Dia 21 de março é o Dia Internacional de Down, né, e que a gente, diante de um tema que é tão importante, com tantos desafios ainda para serem superados, que a gente não deixa apenas para o mês de março de poder juntar gente para falar sobre o assunto, né, com mera formalidade, né? Muitas vezes acontece isso.
que isso seja realmente um assunto do interesse da sociedade, que a gente tenha cada vez mais parceiros, né, integrados a não só ao nosso projeto, mas a outras iniciativas que têm as pessoas com síndrome de Down como centro da atenção, né, porque eles precisam, né, desse apoio, eles precisam ser ouvidos, serem inseridos, incluídos. O desafio ainda é grande, né? Então, resumir apenas ao dia 21 de março essa questão, eu acho que é não ter a dimensão do que representa, né? Então, vocês estão de parabéns pelo trabalho que estão realizando. A gente fica feliz de ver essa disposição de vocês em poder aproveitar os espaços para colocar o tema em discussão, as ações, a cada ação, né, como vocês vibram com cada conquista nessa jornada, que não tem sido fácil, porque vocês têm outros afazeres, mas a disponibilidade de vocês é uma coisa que encanta, né? E a gente tem aqui que abrir espaço realmente para que essa discussão aconteça sempre, porque é um tema muito importante. Então, Kátia, obrigado mais uma vez, né, pela disponibilidade, por trazer a Alessandra e a Beatriz, e que a gente seja sempre um ponto de apoio para as ações que possam beneficiar as pessoas que têm Down. Eu que agradeço a oportunidade de mais um ano. Muito obrigada. Bia, obrigado pela participação. Fica o convite para que em outras oportunidades você esteja conosco também. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Alessandra, da mesma forma. Parabéns, né? A gente está sempre à disposição. Muito obrigada. Muito importante o espaço que vocês abriram para a gente aqui. Obrigado a vocês que nos acompanham. O PodMed voltará assim que o tema realmente for importante e do interesse da sociedade. Carlos Pessoa para o PodMed da Faculdade de Medicina de Botucatu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.